Um barão viúvo, uma mentira e um teste de amor. Apenas a mulher rejeitada mostrou o amor verdadeiro. Antes de mergulharmos nesta história, hoje será contada uma narrativa de romance, mistério e escolhas que mudam destinos. Enquanto você escuta, me conta nos comentários de que cidade você está acompanhando essa história agora e se histórias assim já tocam o seu coração, histórias de amor verdadeiro, encontros improváveis e sentimentos que nascem onde ninguém espera. Inscreva-se no canal para acompanhar tudo de perto e não perder nenhuma história como esta. Agora, fique comigo, porque cada detalhe importa e o que começa em silêncio pode terminar mudando tudo. O silêncio daquela propriedade era pesado demais para um lugar tão grande. As paredes do antigo solar não ecoavam mais risadas, passos apressados ou música nos salões. Tudo ali parecia suspenso no tempo, como se a casa também estivesse de luto. O barão Álvaro de Montreval permanecia diante da janela do andar superior, imóvel, observando os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Vestia-se com simplicidade incomum para alguém de sua posição. Camisa sem adornos, colete gasto, botas sem brilho. Nada nele denunciava a fortuna que possuía, apenas o olhar. Um olhar profundo, cansado e marcado por uma dor que não desaparecia com o passar dos anos. Havia 3 invernos que ele enterrara a esposa. 3 anos desde que aprendera, da forma mais cruel, que o amor podia ser eterno, e ainda assim partir cedo demais. Desde então, mulheres surgiam aos montes, viúvas interessadas, jovens ambiciosas. Famílias que viam nele um título, um nome, uma herança. Todas sorriam demais, todas elogiavam em excesso, todas falavam de amor. Rápido demais, e nenhuma o convencia. Elas não me veem, murmurou ele, a voz baixa ecoando no quarto vazio. Veem o que eu tenho. Naquela noite algo mudou. Álvaro tomou uma decisão que alteraria o destino de todos ao seu redor. Ele deixaria de ser o barão. Pelo menos, por um tempo. Na manhã seguinte, a notícia correu discretamente entre os criados. O barão viajaria para uma vila distante, sob outro nome, levando apenas o necessário para sobreviver como um homem comum. Sem títulos, sem fortuna aparente, sem privilégios. Seu objetivo não era fugir do mundo, mas testar o amor. Queria saber se ainda existia alguém capaz de amá-lo sem saber quem ele era. A vila de São Lúcio era simples, quase esquecida. Casas modestas, ruas de pedra, gente trabalhadora. Ali, ninguém conhecia o nome Montreval. Álvaro passou a se apresentar como Aureliano, um viúvo pobre que sobrevivia de pequenos serviços e ajudava onde podia. No início, foi tratado com indiferença, depois, com curiosidade e, por fim, com desprezo silencioso. Um homem sem posses não serve para casar, cochichavam algumas mulheres. Um viúvo pobre, carregando má sorte, diziam outras. Mas ele observava tudo e esperava. Foi na cozinha de uma casa modesta que ele a viu pela primeira vez. Ela não era a mais bonita da vila, nem a mais disputada. Suas roupas eram simples, sempre gastas pelo trabalho. O cabelo preso de qualquer jeito, as mãos marcadas por esforço. Era conhecida por um rótulo injusto: a rejeitada. Filha de uma empregada que falecera cedo, Ana crescera servindo. Nunca fora escolhida, nunca fora prioridade, nunca fora convidada para dançar. E talvez por isso aprendera a enxergar além das aparências. Ela limpava a mesa quando percebeu o olhar dele. Não era invasivo, não era avaliador, era humano. Precisa de algo, senhor? Perguntou ela, sem submissão, sem interesse oculto. Apenas um copo d'água, respondeu ele, surpreso por sentir a voz falhar. Ela lhe serviu a água como serviria a qualquer outro, nem mais, nem menos, e seguiu com seu trabalho. Álvaro ficou ali, parado, com o copo na mão, sentindo algo que não sentia havia anos.
Curiosidade verdadeira. Os dias passaram. Ele voltava, sempre com algum pretexto simples. E Ana sempre o tratava com respeito silencioso. Nunca perguntou de onde ele vinha, nunca tentou impressioná-lo, nunca demonstrou interesse por algo que ele não oferecia. Enquanto isso, outras mulheres da vila riam dele. Um homem sem futuro, diziam. Não tem nada a oferecer, zombavam. Ana ouvia e se calava, mas seus olhos diziam outra coisa. Certa tarde, uma chuva forte os prendeu sob o mesmo teto. Álvaro observava o chão quando perguntou, quase sem perceber: "A senhorita acredita no amor?" Ana demorou a responder. "Acredito", disse por fim, "mas não naquele que escolhe por conveniência." Ele levantou o olhar. "E em qual acredita?" Ela respirou fundo, no que permanece quando tudo falta. Naquele instante, o barão entendeu. O teste havia começado de verdade. E o maior mistério ainda estava por vir. Ana aprendera desde muito cedo que existiam pessoas que ocupavam espaço e pessoas que apenas passavam por ele. Ela fazia parte das segundas. Na vila de San Lúcio, seu nome era conhecido, mas raramente pronunciado com importância. Sabiam que Ana trabalhava desde o amanhecer até depois do pôr do sol. Sabiam que nunca se atrasava, que nunca reclamava, que aceitava as tarefas mais difíceis sem levantar a voz. Ainda assim, quando alguém precisava escolher uma companhia, uma amizade ou uma possível esposa, o nome dela jamais surgia. Era como se estivesse sempre ali, mas nunca fosse vista. Ana crescera observando outras mulheres serem escolhidas, algumas pela beleza, outras pelo dote, outras pelo sobrenome. Ela não porque lhe faltasse valor, mas porque ninguém parecia disposto a procurá-lo, e com o tempo aprendera a não esperar. Naquela manhã, o sol ainda surgia tímido quando Ana varria o pátio da casa onde trabalhava. O som da vassoura raspando o chão era quase meditativo. Era ali, na repetição dos gestos, que ela encontrava algum tipo de paz. Foi quando percebeu passos atrás de si. "Bom dia", disse uma voz masculina calma. Ana se virou devagar. Era Aureliano. "Bom dia", respondeu voltando ao trabalho. Ele trazia uma caixa de ferramentas nos braços, roupas simples, rosto sério, mas havia algo no olhar que a fazia sentir-se considerada. "Precisa de ajuda?" perguntou ele. Ela ergueu a sobrancelha, surpresa. "Não é necessário. Mesmo assim, posso ficar por perto." Não soava como insistência, soava como escolha. Ana assentiu com a cabeça, sem dizer nada. Trabalharam lado a lado por um tempo. O silêncio não pesava. Pelo contrário, era confortável. Algo raro para ela. Normalmente, o silêncio vinha acompanhado de desprezo ou indiferença. Com Aureliano, vinha acompanhado de respeito. "A senhorita trabalha aqui há muito tempo?" ele perguntou, quebrando a quietude. "Desde que me entendo por gente", respondeu. "Minha mãe já trabalhava aqui antes de mim." "E nunca pensou em sair da vila?" Ana apoiou a vassoura no chão e respirou fundo. "Pensar. Sim. Mas sair exige acreditar que existe algo esperando do outro lado." Aureliano sentiu o peso daquela resposta. Ele, que fingia não ter nada, começava a entender o que era nunca ter tido nada. Na vila, os comentários não cessavam. "Ana está passando tempo demais com aquele homem pobre. Dois sem valor. Se reconhecem." As palavras chegavam até ela, como sempre chegavam. Algumas pessoas não se importavam se ela ouvia. Outras até queriam que ouvisse. Ana fingia não perceber, mas por dentro doía. O que a confundia era que dessa vez havia algo diferente. Ela se importava. Numa tarde nublada, sentaram-se à sombra de uma árvore antiga, afastados do movimento da vila. O vento balançava as folhas acima deles, criando um som suave. Aureliano falou primeiro. "Minha esposa morreu há alguns anos." Ana virou-se para ele, surpresa. "Sinto muito."
Eu a amava, continuou ele, não pelo que ela representava, mas por quem era quando ninguém estava olhando. Ana sentiu o coração apertar. Algumas pessoas têm sorte de serem vistas assim, disse baixinho. A senhora não se sente vista? Ela demorou a responder. Aprendi a viver sem esperar isso, disse por fim. Esperar dói mais do que aceitar. Aureliano percebeu naquele instante que Ana não carregava amargura, carregava silêncio. Um silêncio construído à força para sobreviver. E aquilo o abalou mais do que qualquer rejeição que já sofrera. Enquanto isso, em Montreval, rumores cresciam. O desaparecimento do barão gerava especulações. Falava-se em doença, em loucura, em isolamento definitivo. Alguns lamentavam, outros apenas calculavam. Mas Álvaro de Montreval já não pensava naquele mundo. Em São Lúcio, ele era Aureliano e começava a temer o momento em que deixaria de ser. A festa anual da vila aproximava-se. Era um evento simples, mas carregado de expectativas. Para muitos, era a ocasião de exibir roupas novas, trocar olhares, reforçar posições sociais. Para Ana, sempre fora um dia de invisibilidade. Normalmente, ficava na cozinha, ajudando, evitando o centro da praça. Naquele ano, porém, Aureliano perguntou: "Vai à festa?" Ela deu um sorriso curto. "Nunca fui de verdade." "Então vá", disse ele. "Mesmo que seja só um pouco." Ana não respondeu. Mas naquela noite, ela apareceu. Vestia um vestido antigo, ajustado com cuidado. Nada chamativo. Nada que gritasse por atenção. Ainda assim, havia nela algo que não se explicava. Presença. Quando Aureliano a viu, sentiu o coração falhar por um instante. "Está bonita", disse ele com sinceridade. Ana baixou os olhos. "Obrigada." Era a primeira vez que ouvia aquilo sem sarcasmo. Os olhares começaram. O que ele vê nela? Um homem sem posses não pode ser exigente. Ana ouviu e por alguns segundos pensou em ir embora. Foi quando Aureliano estendeu a mão. "Fique", disse apenas. Ela ficou. Sentaram-se à margem da praça, afastados do barulho. "As pessoas sempre me trataram como se eu fosse invisível", disse Ana finalmente. "Não por crueldade, mas por hábito. E isso nunca a fez mudar?" Ela balançou a cabeça. "Se eu mudasse, deixaria de ser quem sou. E mesmo que ninguém veja, eu vejo." Aureliano sentiu algo apertar no peito. Ana possuía uma força silenciosa, e ele estava testando alguém que jamais testaria o amor por interesse. Naquela noite, sozinho em seu quarto simples, Álvaro sentiu o conflito crescer. O plano ainda fazia sentido, mas o preço já começava a parecer alto demais, porque pela primeira vez, desde que perdera Isabel, ele não temia ficar sozinho. Temia ferir alguém que nunca pedira nada. Ana, por sua vez, sentou-se à beira da cama, segurando o vestido simples que usara na festa. Ela não sabia quem Aureliano realmente era, mas sabia que se ele partisse, o vazio seria maior do que estava acostumada a suportar. E talvez, pela primeira vez na vida, ela estivesse permitindo amar. Ana percebeu antes de qualquer um. As coisas estavam mudando. Não era algo explícito, não vinha em palavras diretas. Era sutil. Um silêncio que surgia quando ela passava. Olhares que se alongavam mais do que o normal. Cochichos que cessavam tarde demais. A proximidade entre ela e Aureliano já não passava despercebida. Na vila de São Lúcio, nada permanecia invisível por muito tempo, principalmente quando fugia da ordem natural das coisas. E para muitos, Ana nunca deveria ser escolhida. Naquela manhã, enquanto carregava um cesto de roupas até o rio, Ana sentiu os olhares pesarem. Duas mulheres sentadas próximas à margem interromperam a conversa quando ela se aproximou. Fingiram sorrir, mas o desconforto estava ali. "Bom dia", disse Ana, educada. "Bom dia."
Responderam quase em coro, trocando um olhar rápido. Ana ajoelhou-se para lavar as roupas, tentando ignorar o aperto no peito. Já conhecia aquele sentimento. Desde menina, aprendera a reconhecer quando deixava de ser apenas invisível e passava a incomodar. Minutos depois, uma delas comentou alto o suficiente para ser ouvido. Curioso como certos homens se contentam com tão pouco. Ana sentiu as mãos tremerem dentro da água fria. Não respondeu. Nunca respondera, mas algo dentro dela começava a se cansar. Aureliano também notava. Quando caminhava pela vila, sentia a mudança no ar. Os cumprimentos tornaram-se mais secos. Alguns homens passaram a observá-lo com desconfiança, como se tentassem medir seu valor. Está se achando demais para alguém sem posses, murmurou um deles, certa vez. Aureliano ouviu, e pela primeira vez desde que chegara ali, sentiu raiva. Não por si, mas por Ana. Eles se encontraram naquela tarde, perto do velho celeiro abandonado. Era um lugar tranquilo, afastado do burburinho da vila. Ali, o silêncio parecia mais honesto. Está tudo bem? Perguntou ele ao notar o semblante fechado dela. Ana demorou a responder. As pessoas estão falando, disse por fim. Sobre nós? Ela assentiu. Sempre falam, continuou. Mas agora parece diferente. Aureliano cruzou os braços. Diferente como? Como se eu tivesse feito algo errado apenas por... Ela hesitou. Ser vista. Aureliano sentiu o coração apertar. Você não fez nada errado, Ana. Ela sorriu, mas havia tristeza naquele gesto. Eu sei, mas isso nunca impediu ninguém de me culpar. Enquanto isso, uma nova figura observava tudo à distância. Dona Matilde, mulher influente na vila, viúva rica, conhecida por controlar conversas e destinos com a mesma facilidade com que servia chá em sua sala elegante. Durante anos, fora ela quem decidira quem prestava, quem era digno, quem merecia a atenção. E Aureliano despertara seu interesse. Um homem misterioso, comentou ela certa tarde. Reservado, educado, diferente. Quando soube da proximidade dele com Ana, algo nela se incomodou. Aquela moça? Perguntou com desdém. Impossível. E naquele instante, decidiu intervir. Nos dias seguintes, Ana começou a sentir o peso de algo maior. Tarefas que antes eram divididas passaram a cair apenas sobre ela. Olhares tornaram-se mais frios, comentários mais diretos. Cuidado para não esquecer seu lugar, disse-lhe uma mulher ao passar. Ana engoliu em seco. Naquela noite, sentada sozinha, não por si, chorou, mas pelo medo de perder a única coisa boa que começara a surgir em sua vida. Aureliano, por sua vez, travava uma batalha interna. O plano começava a sair do controle. A mentira, antes distante, agora se aproximava perigosamente de alguém que ele não queria ferir. Certa noite, ele escreveu uma carta e rasgou logo depois. Escreveu outra e queimou. Como contar a verdade sem destruir tudo? A situação se agravou quando Dona Matilde decidiu agir. Ela convidou Aureliano para um chá. É apenas cordialidade, disse ela sorrindo. Nada demais. Ana soube do convite horas depois e sentiu algo estranho crescer no peito. Não era ciúme exatamente, era o medo antigo de ser descartada sem aviso, como sempre fora. O encontro aconteceu numa tarde clara. O senhor é um homem interessante, disse Dona Matilde, servindo-lhe chá. Alguém como você poderia aspirar a mais. Aureliano manteve a postura calma. Estou satisfeito com o que tenho. Ela sorriu. Todos dizem isso, até perceberem que podem ter muito mais. Aureliano percebeu a insinuação. E Ana? Perguntou ele de repente. O sorriso dela se estreitou. Aquela moça é limitada. Não combina com alguém ambicioso. Aureliano sentiu algo endurecer dentro de si. Ela é mais íntegra do que muita gente que conheço. Dona Matilde o observou com atenção. Interessante, murmurou.
O Senhor a defende com paixão. Naquele momento ela começou a desconfiar. Na vila, os rumores ganharam Ele força. vai trocá-la. É óbvio. Homens sempre trocam. Ana ouviu e pela primeira vez acreditou. Naquela noite ela encontrou Aureliano à beira do caminho que levava ao campo. Preciso lhe perguntar algo, disse a voz trêmula. Diga, o senhor pretende ir embora? Aureliano ficou em silêncio, e esse silêncio foi resposta suficiente para o coração de Ana. Entendo, disse ela, forçando firmeza. Sempre entendi. Virou-se para partir. Ana, chamou ele, nada do que dizem é verdade. Ela parou, mas não se virou. Às vezes a verdade dói mais quando não é dita, respondeu, e se foi. Sozinho, Aureliano sentiu o peso daquilo tudo. A mentira não era mais apenas um teste, era uma ameaça. E pela primeira vez, ele temeu que quando chegasse a hora de revelar quem realmente era, talvez já fosse tarde demais. Ana não dormiu naquela noite. O silêncio do quarto parecia mais alto do que qualquer palavra dita na vila durante o dia. Cada pensamento retornava ao mesmo ponto, o olhar de Aureliano quando ela perguntara se ele iria embora. Não fora um olhar cruel, nem indiferente, mas fora incompleto. E Ana aprendera desde cedo que silêncios também machucam. Ao amanhecer, levantou-se com o corpo cansado e o coração pesado. Vestiu-se como sempre, prendeu os cabelos e saiu antes que alguém pudesse perceber o inchaço leve ao redor dos olhos. Não queria perguntas, nunca quisera. Na cozinha da casa principal, o ambiente estava diferente. As conversas cessaram quando ela entrou. Uma colher caiu no chão. Alguém pigarreou. "Bom dia", disse Ana, como fazia todos os dias. Ninguém respondeu. Ela respirou fundo e começou o trabalho. Dona Matilde observava tudo de longe, sentada em uma cadeira próxima à janela, com uma xícara de chá nas mãos, acompanhava cada movimento de Ana com atenção calculada. Não havia raiva em seu olhar. Havia algo mais frio, decisão. Na mente de Dona Matilde, a ordem das coisas precisava ser preservada. Pessoas como Ana não eram feitas para ocupar espaços centrais. E homens como Aureliano não deveriam se contentar com tão pouco. "É preciso colocar tudo no lugar", murmurou, e decidiu agir. Naquele mesmo dia, Ana foi chamada de lado pela responsável da casa. "Algumas tarefas vão mudar", disse a mulher, sem olhar diretamente para ela. "Você ficará mais na parte externa agora. Menos contato com visitas." Ana entendeu imediatamente. Era um afastamento disfarçado. "Entendo", respondeu com dignidade, mas por dentro, algo se partiu. Aureliano percebeu a mudança ainda naquela tarde. Procurou Ana nos lugares habituais. No pátio, nada. Na cozinha, disseram-lhe que ela fora enviada para serviços externos. O tom era seco, definitivo. "Por quê?", perguntou. "Ordens", responderam. Ele sentiu a mandíbula endurecer. A mentira começava a produzir consequências que ele não controlava mais. No campo, longe da vila, Ana trabalhava sozinha, recolhendo lenha. O vento frio cortava suas mãos, mas ela não diminuía o ritmo. Trabalhar sempre fora sua forma de silenciar sentimentos. Ainda assim, as palavras da noite anterior ecoavam. "Ele vai embora." Homens sempre vão. Ana não se permitia chorar. Chorara demais na vida para lágrimas que não mudaram nada. Mas algo diferente se instalava agora. Uma tristeza nova, mais profunda, porque nascera da esperança. E esperança era perigosa. Enquanto isso, Dona Matilde colocava a próxima peça em movimento. Durante uma pequena reunião na vila, comentou casualmente: "É curioso como certas pessoas se aproximam quando acreditam que podem ganhar algo." Algumas mulheres se inclinaram, interessadas. "Está falando de quem?" Ela sorriu. "Não gosto de citar nomes, mas todos sabem que há quem se aproveite da boa vontade alheia. O recado estava dado, e o alvo também." No dia seguinte, Ana sentiu o impacto direto. "Tome cuidado",
Disse-lhe uma mulher mais velha, em tom aparentemente gentil. Nem todos têm boas intenções. Não entendo, respondeu Ana. Entende sim, veio a resposta seca. Só finge que não. Ana voltou para casa com o coração apertado. Pela primeira vez, sentiu vergonha sem saber exatamente do que. Aureliano, por sua vez, foi confrontado. Estão dizendo coisas, comentou um homem da vila, sobre você e a moça. Que coisas? Perguntou ele. Que ela se aproxima por interesse. Que vê em você uma saída. Aureliano sentiu um impulso imediato de reagir. Isso é mentira. Talvez, respondeu o homem. Mas as pessoas acreditam no que faz sentido para elas. Naquele instante, Álvaro compreendeu algo doloroso. Enquanto ele fingia ser menos do que era, Ana estava pagando o preço por ousar ser vista. Eles se encontraram ao entardecer, perto do rio. Ana estava sentada, os pés na água, o olhar distante. Quando percebeu a presença dele, não sorriu. Precisamos conversar, disse Aureliano. Precisamos? Respondeu ela sem ironia, apenas cansaço. Ele sentou-se ao lado dela. Estão tentando colocá-la contra mim e a mim contra você. Ana soltou um riso breve, amargo. Não precisam tentar muito. Ele virou-se surpreso. O que quer dizer? Ela o encarou finalmente. Que tudo isso acontece porque eu nunca fui escolha de ninguém, e não vou ser agora. Aureliano sentiu o impacto daquela frase. Ana, isso não é verdade. É sim, respondeu ela. Só é difícil de aceitar quando alguém começa a olhar diferente. Ele quis dizer tantas coisas, mas não disse. E Ana percebeu. Às vezes, o que não é dito pesa mais do que qualquer mentira, disse ela, levantando-se. E eu não tenho mais forças para carregar isso sozinha. Ela se afastou. E pela primeira vez, Aureliano não a seguiu. Naquela noite, Dona Matilde recebeu uma visita. Está feito, disse a mulher que entrara. A moça já está isolada. Logo, tudo volta ao normal. Dona Matilde assentiu. Pessoas como ela precisam entender seu lugar. Mas algo inesperado começava a surgir em São Lúcio. Alguns olhares começavam a questionar. Nem todos concordavam com o que viam. E isso era perigoso. Sozinho em seu quarto, Álvaro encarou o próprio reflexo. O homem simples que criara começava a se desfazer. O barão que escondera insistia em voltar. Mas o medo não era mais ser descoberto. Era descobrir-se tarde demais. Porque se continuasse calado, a mulher mais verdadeira que já conhecera poderia se perder para sempre. Ana deitou-se naquela noite com o coração em alerta. Algo dentro dela dizia que aquela dor não era o fim, era o começo de algo maior. Mas antes da luz, viria mais escuridão. Ana sentiu antes mesmo de acontecer. Havia algo no ar naquela manhã. Um peso estranho, como se a vila inteira respirasse diferente. As pessoas falavam baixo demais, olhavam demais. E quando ela passava, o silêncio vinha rápido, quase ensaiado. Ela seguiu seu caminho como sempre fez, de cabeça erguida, mas por dentro o coração batia em alerta. A pequena praça de São Lúcio estava cheia. Não era dia de festa, mas havia movimento. Dona Matilde organizara uma reunião necessária, segundo dissera. Quando Dona Matilde chamava, todos vinham. Ana chegou apenas para cumprir uma tarefa simples, levar alguns itens para a cozinha comunitária. Não pretendia ficar. Não queria ser vista, mas foi vista. Ana, chamou uma voz. Ela parou. Todos os olhos se voltaram para ela. Venha até aqui, disse Dona Matilde, com um sorriso educado demais para ser gentil. Ana sentiu o estômago revirar. Ainda assim, caminhou. Precisamos esclarecer algumas coisas, continuou Dona Matilde, dirigindo-se à pequena multidão. Em uma vila como a nossa, a confiança é essencial. Ana permaneceu em silêncio. Alguns comportamentos recentes levantaram dúvidas, principalmente quando envolvem intenções ocultas. Algumas pessoas murmuraram. Ana sentiu o rosto queimar. Se está se referindo a mim, disse ela com voz firme, prefiro que fale diretamente. Houve um breve silêncio.
Dona Matilde inclinou a cabeça, como quem aprecia coragem antes de esmagá-la. Muito bem, disse. Você acredita que é apropriado se aproximar de um homem recém-chegado, sem posses, criando expectativas que talvez não possa sustentar? Ana sentiu o golpe. Eu nunca criei expectativa alguma, respondeu. Não é o que parece, retrucou Dona Matilde. As pessoas comentam. Pessoas sempre comentam, disse Ana. Isso não torna nada verdadeiro. Um burburinho percorreu a praça. Foi então que alguém disse alto demais. Ela só quer alguém para tirá-la da miséria. O mundo pareceu parar. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso é mentira, respondeu, mas sua voz saiu mais baixa do que gostaria. Então por que se aproximar justamente dele? Insistiu Dona Matilde. Um homem sozinho, vulnerável. Ana ergueu o olhar. Porque ele me tratou como gente, disse. Algo que nem todos aqui podem dizer que fizeram. O silêncio que se seguiu foi pesado. Aureliano chegou tarde demais. Vira a movimentação de longe e apressara o passo. Quando alcançou a praça, encontrou Ana no centro, cercada de olhares julgadores. E algo dentro dele quebrou. Basta, disse ele, avançando. Todos se viraram. Isso não diz respeito a vocês, Dona Matilde sorriu fria. Pelo contrário, diz respeito à ordem da vila. Aureliano encarou-a. A única coisa fora de ordem aqui é a crueldade disfarçada de moral. Um murmúrio percorreu a multidão. Ana olhou para ele, surpresa e ferida. Não precisava, disse ela baixinho. Já estou acostumada. Aquelas palavras o atingiram mais do que qualquer acusação. Dona Matilde aproximou-se. Está defendendo alguém que mal conhece, disse ela. Cuidado. Pessoas como ela costumam se apegar demais. Aureliano sentiu a raiva subir. Pessoas como ela, repetiu. A senhora deveria ter vergonha. O choque foi geral. Nunca alguém falara assim com Dona Matilde. Mas Ana não sentiu alívio. Sentiu medo, porque sabia que depois daquilo nada seria igual. Horas depois, Ana arrumava suas poucas coisas. Vai embora? Perguntou uma mulher sem emoção. Por um tempo, respondeu Ana. Talvez seja melhor. Ela precisava respirar. Precisava existir longe daqueles olhares. Quando saiu, encontrou Aureliano à sua espera. Eu sinto muito, disse ele. Por tudo, ela o encarou. O senhor não entende, respondeu. Isso não começou hoje. Hoje só ficou visível. Deixe-me explicar. Não, interrompeu ela. Se houver algo a ser explicado, precisa ser agora, porque eu não posso mais viver no meio de dúvidas. Aureliano ficou em silêncio e, mais uma vez, o silêncio venceu. Ana assentiu, como se confirmasse algo dentro Então é disso. isso, Disse. Cuide-se. Ela passou por ele sem olhar para trás. Naquela noite, Álvaro de Montreval sentiu o peso real de sua escolha. A mentira não era mais proteção, era covardia. Ele havia permitido que Ana fosse humilhada para manter um teste que já não fazia sentido. E isso era imperdoável. Dona Matilde, por sua vez, acreditava ter vencido. Tudo voltou ao normal, disse ela satisfeita, mas não percebeu o que começava a se mover nos bastidores. Alguns olhos já não a viam da mesma forma, e algumas verdades não ficam enterradas por muito tempo. Ana caminhou para fora da vila com passos firmes e coração ferido. Ela não sabia para onde iria, mas sabia de uma coisa: se o amor precisava humilhá-la para existir, então não era amor. Sozinho, Aureliano tomou uma decisão. O teste havia acabado. Agora começaria a verdade, mesmo que custasse tudo. A estrada que levava para fora de São Lúcio parecia mais longa do que realmente era. Ana caminhava com passos firmes, mas cada metro percorrido pesava como se estivesse se afastando de algo que nunca tivera de verdade. E ainda assim, doía perder. Carregava apenas uma pequena bolsa com algumas roupas e o pouco que lhe pertencia. Nada mais. Não chorava. O choro ficara para trás, na praça, na humilhação pública, no silêncio que recebera como resposta quando mais precisava de palavras. Agora,
Havia apenas um vazio contido, organizado, como tudo em sua vida sempre fora. Ela não olhou para trás. Aprendera cedo que olhar para trás só servia para alimentar esperanças que não voltavam. A pequena hospedaria à beira da estrada era simples, quase esquecida. A dona, uma mulher de poucas palavras, ofereceu-lhe um quarto pequeno em troca de ajuda nos serviços diários. Ana aceitou sem hesitar. Trabalho nunca a assustara. O que a assustava era a possibilidade de continuar sendo invisível, mesmo quando tentara pela primeira vez existir. Naquela primeira noite fora da vila, deitada numa cama estreita, Ana finalmente deixou que as lágrimas corressem. Não fez barulho, não se debateu, chorou em silêncio, como sempre fizera. Mas, dessa vez, o choro não era apenas de dor, era de despedida. Ela estava enterrando uma parte de si que ousara acreditar. Em São Lúcio, o clima era outro. A ausência de Ana não trouxe a tranquilidade que muitos esperavam. Pelo contrário, algo parecia fora do lugar. Pequenos gestos começaram a incomodar consciências antes silenciosas. Ela sempre trabalhou mais do que todos, comentou uma mulher dias depois. Não merecia aquilo. Talvez tenhamos ido longe demais, disse outra. Dona Matilde fingia não ouvir. Para ela, o assunto estava encerrado. Pessoas vêm e vão, dizia. A vila continua, mas nem todos concordavam. Aureliano não conseguia permanecer. A casa modesta onde ficara parecia menor, mais vazia, mais sufocante. Cada canto trazia a lembrança de Ana. O banco onde se sentavam, o caminho que percorriam juntos, o silêncio confortável que agora se tornara a acusação. Ele não dormia. Passava as noites sentado, encarando o chão, revivendo cada instante em que poderia ter falado, e não falou. Cada segundo de silêncio agora gritava. Covarde! Murmurou para si mesmo certa madrugada. Não era apenas a mentira sobre quem era. Era a mentira maior, a de acreditar que controlava sentimentos como controlava negócios, terras e decisões. O amor não aceitava testes e agora cobrava o preço. Foi então que ele decidiu agir. Não como Aureliano, mas como o homem que realmente era. Na manhã seguinte, enviou uma mensagem discreta por meio de um viajante que seguia para Montreval. Poucas palavras, objetivas, urgentes. O barão estava pronto para encerrar o jogo. Enquanto isso, Ana adaptava-se à nova rotina. A hospedaria recebia poucos viajantes. O trabalho era pesado, mas honesto. Ninguém a conhecia ali. Ninguém tinha expectativas, ninguém a julgava pelo passado. E isso, paradoxalmente, trazia certo alívio. Você é muito quieta, comentou a dona da hospedaria certa tarde. Aprendi a ser, respondeu Ana. Não é ruim, disse a mulher. Pessoas quietas veem coisas que os outros ignoram. Ana guardou aquela frase. Talvez ela estivesse começando a se ver. Mas à noite, quando o cansaço diminuía, os pensamentos voltavam. Ela lembrava do jeito como Aureliano a escutava, da forma como a defendia com o olhar, mesmo quando faltavam palavras. E isso a confundia. Não posso, sussurrou para si mesma. Não de novo. Decidiu que não permitiria que a saudade virasse arrependimento. Algumas portas precisavam permanecer fechadas para sempre. Em São Lúcio, os rumores ganharam um novo rumo. Dizem que aquele homem não é quem parecia ser. Que história é essa? Ouvi dizer que ele tem dinheiro, mais do que aparenta. Dona Matilde ouviu os comentários com atenção. Algo não se encaixava. Ela começava a ligar pontos que antes ignorara. O comportamento de Aureliano, a forma como se mantinha distante, a educação refinada que escapava em pequenos gestos. Interessante, murmurou e decidiu investigar. Quando Aureliano recebeu a resposta de Montreval, soube que não havia mais retorno. Tudo estava em movimento. Ele precisava encontrar Ana antes que fosse tarde demais. Não para pedi-la de volta, mas para lhe dar a verdade que ela merecia.
mesmo que isso significasse perdê-la para sempre. Ana estava recolhendo roupas do varal quando ouviu o som de passos conhecidos demais para serem ignorados. Seu corpo reagiu antes da mente. Ela se virou. Era ele. O coração disparou. Traidor. "O que está fazendo aqui?" perguntou, mantendo a voz firme. Aureliano parou a alguns passos de distância. "Eu precisava vê-la." "Não precisava", respondeu ela. "Já disse tudo com o seu silêncio." Ele respirou fundo. "Eu errei." Ela cruzou os braços. "Erros são acidentes. O que aconteceu foi escolha. As palavras foram precisas, justas, e ele as aceitou." "Tem razão", disse, "e não vim para me justificar." Ana o encarou, desconfiada. "Então veio para quê?" Ele hesitou por um instante. "Para lhe dizer que tudo vai mudar." Ela sentiu um arrepio estranho. "Mudanças costumam vir tarde demais para mim", respondeu. "Desta vez não", disse ele com firmeza, "mas só se você permitir que eu diga a verdade." Ana sentiu o chão vacilar. Durante anos implorara silenciosamente por verdades que nunca vinham. Agora, quando alguém oferecia uma... Ela já estava cansada demais para acreditar. "Não sei se quero ouvir", disse baixinho. Aureliano assentiu. "Eu sei", respondeu. Mas precisava tentar. Ele deu um passo atrás. "Não vou forçá-la. Só saiba que nada do que senti foi mentira." Ana fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, ele já se afastava. E pela primeira vez, ela não soube se o silêncio era proteção ou medo. Naquela noite, Ana não dormiu. A presença dele reacendera algo que ela tentara enterrar. Enquanto isso, Aureliano caminhava decidido. A verdade estava pronta para vir à tona. E quando viesse, mudaria tudo. Dona Matilde não era mulher de ignorar sinais. Durante anos, aprendera a ler pessoas como quem lê cartas marcadas. Os gestos pequenos, os silêncios prolongados, a educação que escapa quando ninguém está olhando. E Aureliano nunca fora apenas um homem simples. Agora, sem Ana na vila, os detalhes que antes pareciam irrelevantes tornaram-se gritantes. A postura, o vocabulário, o modo como lidava com conflitos sem jamais perder a compostura. "Não", murmurou para si mesma, sentada em sua sala silenciosa. "Há algo errado." E naquela manhã, confirmar. Um coche elegante aproximou-se discretamente de San Lúcio. Não era comum ver veículos daquele tipo por ali. Algumas pessoas saíram às portas para observar. 2 homens desceram. Um deles vestia-se com sobriedade refinada. O outro carregava uma pasta de couro e olhava em volta com atenção calculada. "Tem certeza de que é aqui?" perguntou um deles. "Absoluta", respondeu o outro. Ele pediu discrição, mas não distância. Dona Matilde observava da janela. O coração bateu mais rápido. "Eu sabia", sussurrou. Aureliano os encontrou atrás da antiga casa onde ficara hospedado. "Achei que demorariam mais", disse ele. "O senhor pediu urgência", respondeu o homem da pasta. "E quando o barão chama", o outro pigarreou, percebendo tarde demais. Silêncio. Aureliano fechou os olhos por um instante. "Aqui. Eu não sou barão", disse em tom baixo. "Ainda." Mas alguém ouviu. Uma jovem criada, curiosa demais para o próprio bem, estava próxima o suficiente para captar aquela palavra proibida. Barão. Os olhos dela se arregalaram. E antes que pudesse conter-se, correu. Dona Matilde recebeu a confirmação que esperava horas depois. "É ele", disse-lhe um conhecido distante. "Álvaro de Montreval, viúvo, dono de terras além do rio, um dos homens mais ricos da região." Ela sentou-se lentamente. A mente trabalhava rápido. Tudo fazia sentido agora. E Ana fora apenas um obstáculo inconveniente. "Então foi isso", murmurou com um sorriso tenso. "Um jogo." Mas algo dentro dela não se acomodava. Porque se fora apenas um jogo, por que o barão parecia tão disposto a perder? Enquanto isso, Ana tentava manter a rotina na hospedaria, mas era inútil.
Desde a visita de Aureliano, algo nela permanecia em alerta. As palavras dele, a verdade, ecoavam sem descanso. Ela dobrava roupas quando ouviu passos apressados. Ana! Chamou uma voz conhecida demais. Era uma mulher de São Lúcio. O que você faz aqui? Perguntou Ana, surpresa. A mulher se aproximou, ofegante. Você precisa saber antes que fique pior. Ana sentiu o estômago se contrair. Saber o quê? A mulher hesitou. Aureliano não é quem dizia ser. O mundo pareceu inclinar-se. O que quer dizer? Ele é rico, muito rico. Um barão. Ana sentiu o ar faltar. Isso é mentira, disse automaticamente. Eu vi, respondeu a mulher. Homens bem vestidos vieram procurá-lo. Chamaram-no de barão. O silêncio caiu pesado entre elas. Ana sentou-se devagar. A verdade que ele prometera chegara antes dele, e do jeito mais cruel possível. Naquela noite, Ana não chorou, não gritou, não quebrou nada. Sentiu algo diferente, uma calma estranha, quase fria. Então era isso, murmurou. Um teste. Cada gesto, cada palavra, cada olhar ganhou outro significado. O carinho, a defesa, o silêncio, tudo parecia contaminado. Ele me testou, disse para si mesma, como se eu fosse uma prova. A dor veio depois, e veio forte. Em São Lúcio, a vila fervilhava. Ele enganou todo mundo, fingiu ser pobre. E a Ana, sabia, Dona Matilde aproveitou o caos. Isso é inadmissível, dizia. Usar sentimentos alheios como diversão. Algumas pessoas concordavam, outras começavam a se sentir culpadas. Talvez tenhamos sido injustos com ela, murmurou alguém, mas o dano já estava feito. Aureliano soube da descoberta naquela mesma noite. A vila inteira comenta, disse um dos homens que o acompanhavam. E Ana já deve saber. Ele fechou os olhos. Era o que mais temia. Então não há mais tempo, disse. Precisamos ir até ela. O senhor quer se revelar agora? Perguntou o outro. Aureliano assentiu. Não como barão, respondeu, mas como homem que errou. Ana estava sozinha quando ouviu a batida na porta da hospedaria. Sabia quem era antes mesmo de abrir. Ele estava ali, não como Aureliano. Vestia roupas melhores, mais alinhadas. O porte era outro, e aquilo partiu algo dentro dela. Então é verdade, disse ela, antes que ele pudesse falar. É, respondeu com voz firme, e eu vim lhe dizer tudo. Ana riu, um riso curto e sem alegria. Agora? Perguntou. Depois que todos sabem? Eu queria lhe dizer antes, respondeu. Fui covarde. Ela assentiu. Sim, foi. O silêncio entre eles era pesado. Tudo o que senti foi real. Cada palavra, cada cuidado. Mas a mentira também foi, respondeu Ana. E ela pesa mais. Ele deu um passo à frente. Não fiz isso por crueldade. Não importa o motivo, interrompeu ela. O resultado é o mesmo. Ela respirou fundo. O Senhor me fez acreditar que eu podia ser escolhida, disse, a voz finalmente falhando. E depois transformou isso em experimento. Aureliano sentiu o golpe. Eu me apaixonei, disse quase num sussurro. Tarde demais, respondeu ela. Vá embora, Ana abriu a porta. Antes que eu me esqueça de quem aprendi a ser sem você. Ele permaneceu ali por alguns segundos. Depois, foi. Sozinha, Ana sentou-se no chão. O amor que parecia impossível agora se revelava cruel. Mas, em meio à dor, algo começava a nascer. Consciência. Ela não era rejeitada. Fora apenas cercada pelas pessoas erradas. Aureliano caminhou pela estrada com o peso de tudo que perdera. A verdade não o libertara, ainda não. Mas ele sabia, o amor verdadeiro não se prova com testes, prova-se com escolhas, e ele ainda faria a maior delas. Ana passou dias sem contar o tempo. Na hospedaria, os dias se sucediam iguais. Trabalho ao amanhecer, silêncio à tarde, cansaço à noite. Mas por dentro tudo estava em movimento. A revelação da verdade havia quebrado algo antigo, não apenas a confiança em Aureliano,
mas a forma como ela se enxergava. Durante muito tempo, acreditara que o problema estivesse nela. Agora começava a perceber que não. Não fui rejeitada por falta de valor, murmurou certa noite, encarando o próprio reflexo no espelho pequeno do quarto. Fui rejeitada por quem nunca soube enxergar. Essa compreensão doía, mas também libertava. Enquanto isso, em San Lúcio, a vila já não era a mesma. O nome de Ana passou a ser mencionado com outro tom. Não mais desprezo puro. Agora vinha misturado à culpa. Ela não merecia aquilo. Fomos longe demais. E se fosse conosco? As conversas aconteciam às escondidas, longe de Dona Matilde. Pela primeira vez em muitos anos, sua influência encontrava resistência silenciosa. Ela nos fez acreditar que era o certo, disse uma mulher. Mas talvez o certo fosse apenas fácil. Dona Matilde sentia o controle escapar, e isso a enfurecia. Álvaro de Montreval retornou brevemente ao seu solar, não para reassumir a vida antiga, mas para encerrá-la. Caminhou pelos corredores silenciosos com passos firmes. Cada objeto parecia lembrá-lo de quem fora e de quem não queria mais ser. Prepare tudo, disse ao administrador. Quero resolver pendências. O senhor pretende se casar? Arriscou o homem. Álvaro hesitou. Pretendo ser digno, respondeu. E isso bastava. Ana começou a mudar sem perceber. Passou a falar mais, a sorrir com mais facilidade, a aceitar pequenos gestos de gentileza sem suspeita imediata. As pessoas da estrada não a conheciam como a rejeitada. Conheciam-na apenas como Ana, e isso fazia toda a diferença. Você tem presença, comentou um viajante certa tarde. Não passa despercebida. Ana sorriu, surpresa, não porque acreditasse completamente, mas porque começava a aceitar. Em San Lúcio, Dona Matilde fez sua última jogada. Precisamos que Ana volte, disse ela em tom público. A vila deve um pedido de desculpas, mas suas palavras soaram vazias. Não havia arrependimento ali, apenas medo de perder reputação, e muitos perceberam. Álvaro decidiu agir de forma diferente. Não enviou cartas, não fez promessas, não pediu nada. Fez algo mais difícil, mudou atitudes, criou oportunidades de trabalho para pessoas da vila sem exigir gratidão. Restituiu o que fora tirado de Ana em silêncio. Corrigiu injustiças antigas sem anunciar o próprio nome. E aos poucos, a imagem do Barão Frio começou a se transformar. Ele não precisaria fazer isso, diziam. Mas faz. Ana soube das mudanças por terceiros. Dizem que ele está consertando muita coisa, comentou a dona da hospedaria. Não como quem compra perdão, mas como quem aprendeu. Ana ouviu em silêncio. Ainda doía, mas a raiva já não era a mesma. Numa tarde calma, Ana sentou-se à beira da estrada com um livro simples nas mãos. O vento era leve, o céu aberto. Ela percebeu algo importante: o amor que machuca para existir. Não é amor, mas o amor que aprende com o erro. Talvez mereça ao menos ser ouvido. Talvez, murmurou. Ouvir não seja perdoar. E aquela ideia se alojou em seu coração. Álvaro observava a estrada de longe, sabia onde Ana estava, mas não se aproximou. Ainda não, porque o amor verdadeiro, ele aprendera tarde demais, não força reencontros. Espera! Dona Matilde, isolada, sentia o peso da rejeição que um dia lançara sobre Ana. E pela primeira vez, experimentava o próprio remédio. Ana recebeu uma carta. Não tinha selo luxuoso, não tinha assinatura pomposa, apenas poucas linhas. Não escrevo para pedir nada, apenas para dizer que estou aprendendo a ser melhor do que fui. Se um dia quiser falar, estarei onde sempre estive, aberto à verdade. Ana fechou os olhos. O coração ainda doía, mas não sangrava mais. Ela sabia, o reencontro viria, não como conto de fadas, mas como escolha consciente, e escolhas são o que definem o amor que permanece.
Ana voltou a São Lúcio em silêncio. Não houve anúncio, nem carruagem chamativa, nem curiosidade antecipada. Ela simplesmente atravessou a estrada conhecida com passos firmes, trazendo consigo algo que antes não tinha, consciência do próprio valor. A vila parecia menor. Ou talvez fosse ela quem havia crescido. Algumas pessoas a reconheceram de longe. Cochichos surgiram, mas eram diferentes dos de antes. Já não carregavam escárnio puro, vinham misturados à vergonha. É ela, a Ana. Será que veio por causa dele? Ana ouviu, mas não reagiu. Não precisava mais. Dona Matilde estava na praça quando a viu. O coração o apertou, não por arrependimento, mas por medo, porque Ana não voltara como a mulher rejeitada. Voltava como alguém que sobrevivera. Ana, chamou Dona Matilde, forçando cordialidade. Que surpresa! Ana parou diante dela. Vim resolver o que ficou mal resolvido, respondeu com calma. Algumas pessoas se aproximaram. O clima mudou. Todos aqui ouviram coisas a meu respeito, continuou Ana. Algumas verdadeiras, muitas não. Fui julgada, humilhada e afastada, disse ela. Não por mentiras que contei, mas por verdades que vocês criaram. Alguns abaixaram a cabeça, outros se remexeram, desconfortáveis. Foi então que Álvaro surgiu, não como Aureliano. Vestia-se com simplicidade elegante, postura firme, olhar direto. Não havia ostentação, apenas presença. O murmúrio foi imediato. É ele, o barão, Álvaro de Montreval. Ana o viu, e o coração acelerou. Não de esperança, mas de alerta. Ele parou a alguns passos dela. Não vim pedir perdão em silêncio, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Vim assumir minha culpa. A vila inteira prendeu a respiração. Eu menti, continuou. Fingi ser alguém que não era para testar sentimentos que não deveriam ser testados. Dona Matilde deu um passo à frente. Isso é um escândalo, disse ela. Brincar com a moral da vila, Álvaro a encarou. Escândalo foi permitir que uma mulher fosse destruída para manter aparências. O golpe foi direto. Ele voltou-se para Ana. Tudo o que senti foi real, disse. Mas a mentira foi minha, e o dano também. Ana o encarou longamente. O senhor não me deve explicações, respondeu. Deve respeito. Ele assentiu. E é por isso que estou aqui. Álvaro voltou-se para a vila. Ana nunca buscou vantagem, nunca pediu nada. Foi a única que me tratou como homem quando acreditava que eu não tinha nada a oferecer. Silêncio absoluto. Se alguém aqui falhou, fui eu. E se alguém merece ser ouvido, é ela. Dona Matilde sentiu o chão tremer sob seus pés. Está tentando transformar isso em espetáculo, acusou. Álvaro respondeu sem elevar a voz. Não. Estou encerrando um ciclo de injustiça que a senhora alimentou por anos. Algumas pessoas murmuraram concordância. Outras assentiram em silêncio. Ana respirou fundo. Era o momento que nunca imaginara viver. Não voltei por ele, disse, surpreendendo a todos. Voltei por mim. Ela olhou ao redor. Passei a vida inteira acreditando que não era escolhida porque me faltava algo. Hoje sei que não me faltava nada. Alguns olhos marejaram. Se escolho ficar, é porque agora sei quem sou. Ela voltou-se para Álvaro. E se algum dia eu escolher caminhar ao seu lado, será como igual, não como teste. Álvaro sentiu o peso e a honra daquelas palavras. É tudo o que posso desejar, respondeu. Dona Matilde tentou falar novamente, mas foi interrompida. Já chega, disse uma mulher da vila. Ela tinha razão. Outra completou. Fomos injustos. A maré havia virado. Ana afastou-se alguns passos. Preciso de tempo, disse a Álvaro. Verdade não apaga feridas imediatamente. Eu esperarei, respondeu ele. Não como barão, como homem. Ela assentiu e seguiu. Naquela noite, São Lúcio não dormiu. Conversas, arrependimentos, revisões. Pela primeira vez, a vila se via no espelho. Ana caminhava sozinha quando sentiu algo diferente. Não alegria plena, mas paz.
O amor não fora negado a ela, apenas adiado até que pudesse existir com dignidade. Álvaro observava a vila à distância. Sabia que o desfecho estava próximo, não como conto perfeito, mas como escolha consciente. E isso era mais bonito do que qualquer fantasia. O amanhecer em San Lúcio nunca parecera tão silencioso. Depois da noite em que verdades foram ditas diante de todos, a vila acordou diferente, como se cada casa carregasse um pensamento não resolvido, cada janela guardasse um arrependimento tardio. Ana caminhava devagar pela estrada de terra que levava ao antigo campo onde costumava trabalhar. Não havia pressa. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia a necessidade de provar nada a ninguém. Sentou-se à sombra de uma árvore antiga e fechou os olhos. Respirou fundo. O vento tocou seu rosto com suavidade e algo dentro dela se acomodou. Ela sobrevivera, não apenas à humilhação, não apenas à rejeição, mas à tentação de acreditar que seu valor dependia do olhar de alguém. E isso mudava tudo. Álvaro de Montreval observava a vila do alto de uma pequena colina. Não estava ali como barão. Não trazia carruagem, criados ou símbolos de poder. Estava ali como homem. Desde a revelação pública, recusara qualquer gesto que pudesse parecer imposição. Não mandara flores, não enviara presentes, não buscara intermediários. Sabia que amor verdadeiro não nasce de insistência, nasce de respeito. Se ela voltar, será escolha, murmurou. E se não voltasse, ele aprenderia a viver com a consequência do próprio erro. A vila começava lentamente a reparar o que podia. Algumas mulheres passaram a cumprimentar Ana com timidez. Outras pediram desculpas sem saber exatamente como fazê-lo direito. Houve quem preferisse o silêncio, e isso também era aceito. Ana não exigiu nada. Não cobrava arrependimentos tardios. Ela apenas existia, e que isso já era revolucionário. Dona Matilde, por sua vez, permanecia reclusa. Pela primeira vez, ninguém a procurava para decidir nada. Seu nome ainda era conhecido, mas agora vinha acompanhado de desconfiança. Sentada sozinha em sua sala elegante, ela encarou o reflexo na xícara de chá frio. Talvez eu tenha passado a vida inteira defendendo ordem, quando só defendia poder, murmurou. Mas algumas compreensões chegam tarde demais para mudar destinos. Dias depois, Ana recebeu um convite simples. Não vinha em papel fino, não trazia assinatura pomposa. Apenas algumas palavras escritas à mão. Estarei no campo ao entardecer, não para pedir, nem para prometer, apenas para estar. Se quiser, venha. Ana leu 2 vezes. Dobrou o papel com cuidado e guardou. O sol começava a descer quando ela chegou. Álvaro estava ali, sentado na grama, observando o horizonte. Ao ouvi-la se aproximar, levantou-se lentamente. Obrigado por vir, disse ele. Não vim por você, respondeu Ana com honestidade. Vim por mim. Ele assentiu. Isso já é mais do que eu merecia esperar. Sentaram-se lado a lado, mantendo um pequeno espaço entre eles. Não havia urgência em preencher o silêncio. Passei muito tempo acreditando que amor precisava ser testado, disse Álvaro, depois de um tempo, porque tinha medo de perdê-lo de novo. Ana olhou para frente. Amor não sobrevive a testes, respondeu. Sobrevive a escolhas, ele concordou. Eu escolhi errado antes. Agora, escolho diferente. Ela o encarou. Diferente como? Escolho ser verdadeiro, mesmo que isso me custe você. As palavras não tinham drama exagerado, tinham maturidade, e isso tocou Ana mais do que qualquer declaração. Quando descobri quem você era, disse ela, achei que tudo o que senti tinha sido mentira. E hoje? Perguntou ele com cautela. Ana respirou fundo. Hoje sei que o que senti foi real, mas também sei que não aceito menos do que verdade inteira. Álvaro aproximou-se um pouco. Então me deixe caminhar ao seu lado. Sem mentiras, sem testes, sem esconderijos. Ela pensou por um longo momento. Não havia pressa. O amor que vale a pena não corre,
Não prometo para sempre, disse ela. Prometo-o agora, com dignidade. Ele sorriu, emocionado. É tudo o que eu sempre deveria ter pedido. Naquele instante, o sol tocou o horizonte. Ana estendeu a mão. Álvaro a segurou, com cuidado, como quem sabe que segurar não é possuir. E ali, sem aplausos, sem espetáculo, sem aprovação externa, o amor encontrou espaço para existir. Meses depois, San Lúcio aprendera novas formas de ver. Ana já não era a rejeitada. Era apenas Ana, uma mulher respeitada, ouvida, escolhida, primeiro por si mesma. Álvaro não era mais apenas o barão viúvo. Era um homem que aprendera tarde, mas verdadeiramente, que amor não se testa, se honra. E assim, o que começou com uma mentira, terminou com a única coisa que sustenta qualquer história de amor real: verdade, escolha e permanência.